Fala pessoal, essa semana eu vou comentar sobre o caso do cantor Naldo, que teve uma complicação com preenchedor na região do nariz e o caso dele ficou bem famoso aí porque ele divulgou as fotos da evolução do caso dele, então sobre isso que eu vou falar essa semana. O cantor Naldo fez um procedimento chamado rinomodelação, que consiste de injetar uma substância na região do nariz para mudar o formato do nariz. Enfim, seria um resultado ali parecido com o da cirurgia sem fazer cirurgia. Não é um resultado definitivo, mas enfim, realmente deixa o nariz bem mais bonito. O problema é que alguma parte desses procedimentos, uma pequena parte ainda bem, pode dar complicações e foi o que aconteceu com ele. O que ele teve foi uma necrose, ou seja, o sangue não chegou ali na pele e acabou necrosando. Por que isso aconteceu? Bom, dois motivos podem ser possíveis, né? Eu só sei do caso através de foto da internet. O primeiro motivo é que foi injetado muita coisa ali dentro, muito ácido hialurônico ou preenchedor que foi utilizado. Aquilo deixa tão estufado, mas tão estufado ali o nariz, a pele do nariz não é tão elástica assim, e aquilo impediu que o sangue chegasse. Existe um edema pós a injeção, enfim, esse edema pode ter ficado comprimido ali e o sangue não chegou e teve uma necrose daquela pele. O segundo motivo é ter o profissional que fez ter injetado diretamente dentro de um vaso. Esse produto ele é um produto viscoso, mas ele consegue viajar através do vaso. Se ele acertou exatamente o vaso, esse produto pode obstruir o vaso, ou seja, deixa o cano entupido e o sangue não chega e pode dar uma necrose. Não dá para comentar, enfim, sem saber direito do caso. Quais que são as dicas que a gente sempre fala para quem pensa em fazer um procedimento desse? Primeira dica é: procure uma pessoa experiente, um cirurgião plástico ou um dermatologista com bastante experiência no assunto. Sempre que for fazer uma injeção no rosto, não é um procedimento banal. Pode parecer banal por ter foto no Instagram mostrando o procedimento com musiquinha e tal. Não é um procedimento banal, é um procedimento que envolve riscos, são raros, mas procure um cirurgião plástico ou dermatologista com experiência. Eu pessoalmente não faço rinomodelação, foge um pouco da minha área, e eu também não trato complicações agudas desses casos. Enfim, posso indicar vários profissionais que são bem experientes nessa área. Mas, enfim, o procedimento é feito geralmente com ácido hialurônico e o profissional que está fazendo tem que ter hialuronidase, que é a enzima que pode dissolver o produto ali na hora, enfim, resolvendo o caso ali na hora. Mas esse profissional precisa saber identificar o processo de necrose. Eu sei de casos de gente que já teve dor ali na hora, voltou no profissional e o profissional, enfim, acabou não fazendo a hialuronidase, enfim, perdeu essa janela para dissolver o produto. Então, assim, não é tão óbvio, não é tão fácil. Procure, por favor, alguém com experiência para fazer isso. Bom, o caso dele parece que está evoluindo de uma forma até razoável. E quais são os tratamentos, né? O que ele divulgou, câmara hiperbárica, ou seja, ele fica com uma pressão maior ali numa câmara que faz uma pressão recebendo oxigênio, de forma a tentar fazer esse oxigênio chegar, mesmo que com fluxo sanguíneo menor. Alguns profissionais dão aspirina ou anticoagulante, tipo Clexane, para evitar que o sangue fique coagule ali naquela região, tentar deixar o sangue mais fino possível, enfim, evitar que aconteça alguma trombose naquela região que já está com o sangue prejudicado. E por último, o Viagra, sildenafila, que um dos efeitos colaterais é a vasodilatação dos vasos no rosto. Então, a ideia seria essa: tomando Viagra você causa uma vasodilatação e conseguiria abrir aquelas artérias ali, fazendo chegar mais sangue. Bom, mas aí vamos dizer que o processo de necrose esteja instalado, é preciso fazer uma cirurgia para reparar. E essa é a área que eu sou especialista, enfim, reconstrução de nariz, é o que eu faço toda semana. A melhor forma de reconstruir um nariz é com a pele do próprio nariz. Então a gente tenta sempre girar, enfim, existem inúmeros retalhos, a gente tenta girar a pele do nariz, a gente tenta puxar de um lado, do outro, enfim, existem vários retalhos para recuperar. No caso dele em especial, chama atenção essa região da asa do nariz, que é uma região difícil. Nessa região a gente pode fazer um enxerto condrocutâneo, pele e cartilagem tirando da orelha para colocar aqui. E se não, a gente faz um retalho dessa região da bochecha. Importante o paciente saber, enfim, já vi alguns casos, alguns já até entraram em contato comigo no direct.
quando estava necrosando, o paciente saber que sempre tem uma forma de reconstruir o nariz. Nunca vai ser como o nariz original, mas sempre tem como reconstruir o nariz. Tem alguns casos de pacientes que perderam o nariz inteiro por câncer, né, não por preenchedor, e que é possível refazer o nariz. A gente refaz o forro com retalho, faz uma segunda cirurgia cobrindo com a pele da testa, depois uma outra cirurgia tirando costela para refazer a estrutura do nariz e uma última cirurgia por refinamento. Ou seja, mesmo que o paciente perca o nariz inteiro, é possível, são muito raros esses casos, mas é possível refazer o nariz, refazer metade do nariz, enfim, com um resultado bastante razoável. Não vai ser o nariz original, mas, enfim, dá para reconstruir. Então é isso aí. Cuidado quando você for fazer, procure bem um profissional bem qualificado para evitar de ter que cair na minha mão para reconstruir. Então é isso aí. Era isso que eu queria falar. Boa sorte aí ao cantor e até o próximo vídeo. Tchau!